Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá assistindo a gente ou ouvindo, né? Eu me chamo Daniel, esse quem vos fala sou eu, né? E o Jonathan, né? Esse aqui, né? Jonathan. Nossa, você apontou certo aí? Na minha tela tá ao contrário. Mas Rapaz, eu sou o apontei. Jonathan. Eu apontei. Pra mim, Jonathan. você tá aqui. Pra É, mim, você tá aqui. E eu sou o Jonathan, prazer. De Belo prazer, Horizonte. prazer. E você é de Prazer a onde, meu todos. amigo, Daniel? De onde eu vim? Cara, De você onde se eu identifica vim. mais. Eu me identifico. Eu sou brasileiro, né? Brasileiro. Eu sou Manauara de Manaus. Daniel, meu nome, Manauara. Moro em Uberaba, faço faculdade aqui de nutrição na Federal aqui de Uberaba. E você, Jonathan? E é filho de Deus, né? Filho de Deus. Isso, resumido. Como diz um conhecido que é de BH por acaso, ele fala: Ô filho de Deus, Filho de né? Deus. Ah, tem que casar, mas você vai ter que casar com o filho de Deus. Não pode casar qualquer um, não. Engraçado. E eu também sou de Belo Horizonte, também não, né? Eu também sou filho de Deus, mas eu sou de Belo Horizonte. Estudo na FMG, estudo computação, né? Mexo com TI, com programação, essas coisas de nerd que gosta de trabalhar na frente do computador. E começamos aqui a gravar nossas conversas, porque a gente estava gostando de conversar, né, cara? E a gente estava morando distante. Como é que foi esse processo, cara? A gente, como que resolvemos gravar? Por que nós estamos gravando e postando essa gravação? Então, a gente. é, a gente acabou se conhecendo num retiro de jovens que teve, né, em BH. E acabou se criando uma amizade muito forte, né? Né, Jonathan? Sim, Sim, né? Sim, né? E sim. a gente nas nossas conversas assim de vai e vem, né? é, São meio entusiasmadas, né? Meio malucas assim. Então é até legal a gente gravar porque a gente pensou assim, nossa, imagina se gravar uma conversa dessa, o que o pessoal ia pensar? O que será? Vai ser uma conversa muito engraçada, né? Porque a gente não é muito focado em muitas coisas, então tipo, a gente sai percorrendo um monte de assunto, é uma loucura, né? E aí outras pessoas perto de nós ficavam um pouco surpresas, talvez. Pode dizer assim. E aí, tipo assim, inclusive fomos aconselhados, digamos, a publicar isso aí, fazer disso uma brincadeira, né, despretensiosa, né? Por isso Exato, estamos exato. aqui. E assim, primeiro, esse canal, o foco dele, né, claro, né? E só deixando assim, claro, nós dois somos cristãos, filhos de Deus, discípulos de Jesus, é, coparticipantes com Cristo, somos irmãos em Cristo, somos discipulados, somos guiados, né, pela igreja, pelo Senhor, pelo corpo de Cristo, pelas juntas e ligamentos. E nós dois temos como foco principal nesse canal falar sobre as coisas do Senhor, né? De Deus, sobre Bíblia, sobre o propósito eterno de Deus, sobre Jesus, sobre quanto ele é maravilhoso conosco em todos os aspectos da nossa vida e todos os assuntos que Deus nos permitir falar, né? Então, assim, pelo menos na minha cabeça, a gente falaria de todos os assuntos possíveis e existentes que existem na Bíblia, no caso, né? E possíveis existentes que, assim, assuntos aleatórios do mundo também, por exemplo. Tal, vai que um dia a gente fale de economia, o Jonathan gosta de economia. Eu gosto de astrofísica, assuntos relacionados à astronomia, a pega do Jonathan de Bitcoin, por aí vai. São assuntos, assim, meio que fora da esfera bíblica, né? Mas são assuntos interessantes de se falar, assim, né? Então, vai que um dia isso acontece, né? Sim, e a gente ainda está pensando, né, em como estruturar, em como fazer, se e quando obedecer uma sequência, fazer algo com estrutura. Por enquanto, estamos só conversando aqui e orando que esse projeto Amém. pode ser edificante para alguém, possa levar alguém
perceber uma nova forma, talvez, de falar das coisas bíblicas, falar da Bíblia, e como que o que Jesus trouxe, Jesus não veio trazer uma mensagem, uma religião, uma ética, ele veio trazer a si mesmo. Em Mateus diz, ele veio, a profecia, Mateus 1, este é o cara que vai tirar o pecado do mundo. É isso que ele veio fazer. Então, não necessariamente todo papo sobre a Bíblia tem que ser religioso, tem que ser formal, tem que ser com altas expectativas, com alto investimento de tempo. Pode ser, sim, uma chamada, duas pessoas conversando e aquilo... dois homens que tiveram o pecado retirado, isso vai fazer parte da vida deles, não tem como. Então, o cara veio, tirou o pecado meu, tirou o pecado do Daniel, tirou nosso pecado. Então, assim, isso faz parte da nossa vida. E agora, tipo assim, não tem como isso não fazer parte das nossas, de qualquer tipo de conversa, de qualquer tipo de área da nossa vida. Né? Então, o Senhor veio sobre Amém. todas as áreas da nossa vida e aqui estamos naturalmente conversando. E alguns disseram para nós, olha, cara, talvez vocês mostrarem isso para as pessoas, alguns vão ver isso de uma forma que nunca viram antes. E aí, às vezes, anima alguém. Então, nós temos o objetivo de transmitir isso e transmitir também uma abordagem bíblica que pode ser considerada talvez mais racional, mais intelectual, não sei, mas alguém que busca a verdade, né? Exato. Às vezes pessoas que têm sede da verdade olham para a Bíblia, olham para a igreja, olham para pessoas, para quem estuda a Bíblia com maus olhos. Em parte porque muitos não têm a vontade de mostrar que a Bíblia... Há evidências para se crer na Bíblia, há evidências para se crer em Jesus, que nós não somos loucos, dogmáticos, com uma fé cega. Nós não somos bons em mostrar isso. Mas talvez se a gente falasse um pouco mais sobre isso, né, Daniel? Talvez se a gente conversasse um pouco sobre isso e a gente poderia... alguns poderiam chegar à conclusão, olha, até que não é porque o cara é cristão, religioso, não é porque o cara é cristão que ele é religioso. Não é porque ele fala de Jesus que ele é que ele tem uma fé cega, né? Na verdade, eles até... Pode-se até procurar a verdade de forma honesta, diligente, prática, e chegasse à conclusão de que a Bíblia é correta. Na verdade, nós defendemos aqui, né, qualquer um que fizer isso com honestidade e diligência vai reconhecer na natureza e no próprio coração que há um Deus criador, né? Verdade. E que a Bíblia é verdadeira. Amém. E demonstrar, assim, para todos que estiverem nos assistindo, né? Então, seja jovem, criança, adulto, idoso, qualquer tipo de nível de experiência, que a Bíblia e falar das coisas concernentes do Senhor, concernentes a Deus, concernentes ao reino, né? Ela é maravilhosamente entusiasmante. É animador, né? Acima de animador, traz uma felicidade, traz uma alegria, traz um amor, traz toda uma bagagem que vem do amor de Deus na nossa vida, né? E da consciência de que hoje não somos mais filhos do pecado, não somos mais filhos, né, da lei que rege sobre nós, não é a lei da morte do pecado, né? E sim a lei do Espírito da vida, né? Que o Senhor nos resgatou, né? Então, demonstrar isso para todos que estiverem nos ouvindo de uma forma assim, realmente entusiasmante, que as nossas conversas são assim, a gente fica, meu Deus do céu, como isso é possível, como isso é verdade e tal. E é versículo aqui, é versículo lá, a gente fica, não, meu Deus do céu. Conversar. E porque, pô, imagina você, tipo, eu acho que isso vem quando você, talvez isso é potencializado para quando você crê. Porque imagina você ouvir Jesus falando lá que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, atira-te ao mar, e assim sucederá. Imagina os caras, tipo, ouvir isso, tipo, quando o cara... Isso às vezes, isso é um bordão, né? Mas imagina alguém falar isso e crer. É um bordão, né? É verdade. Crer de verdade. Eu acho que é algo difícil de crer. Mas, pô, não é algo entusiasmante? Então tem muitas coisas assim, né?
Que Exatamente. entusiasmo. Exatamente. E assim, demonstrar para as pessoas e poder passar um pouco dessa animação, um pouco do amor que nós temos falando do Senhor e também nos edificarmos uns aos outros, eu edificando o Jonathan me edificando minha vida e nós podemos edificar aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo. Isso daí, com certeza, é o maior presente que nós podemos tirar, nós podemos, né, colher, né? E quem sabe alcançar muitas pessoas através das nossas conversas, né? Através essa conversa que é meio maluca, assim, à primeira vista, né? Mas né? É um começo de alguma coisa que o senhor tem feito, quem sabe, né? Assim, a gente tem um, entre aspas, exemplo muito bem dado disso, que é o Fundamentos, né? Que é, para quem não conhece, quem está assistindo não conhece, é um canal no YouTube também que faz vídeos e lives falando sobre o Evangelho do Reino, falando sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre todos os aspectos concernentes ao Reino, à Igreja, a Jesus Cristo, a volta dele e tudo, né? É claro, muito mais fracionado, muito mais cronológico, né? E muito mais organizado que a gente faz. Exato. Mas a nossa proposta, no caso, não é ser um podcast, né? A nossa Exato. proposta é ser um bate-papo tranquilo, um bate-papo entusiasmante, um bate-papo entre amigos, né? E entre irmãos, assim, em Cristo. Exato. Não é uma. O canal não possui propósito doutrinário. Né? Exato. Acho que é importante ficar assim que nós não estamos aqui para ensinar nada, né? Simplesmente porque alguém que se converte, um filho de Deus, ele não. Ele edifica, né? Para ele edificar alguém, ele não precisa de uma qualificação, ele não precisa passar por um teste, ele não precisa passar por muita maturidade. Só de você ver amor, honestidade, né, autenticidade, às vezes você é edificado pela vida de alguém, né? Quantas vezes nós não somos acordados e edificados além da média quando uma pessoa é recém-convertida e que você começa a ver um recém-convertido, né, agir de forma totalmente diferente do que ele agia logo antes, e você vê uma transformação, é esse tipo de coisa. Você vê alguém com tanta fé, com tanta sinceridade de agradar ao Senhor, né? E essas coisas edificam. Então a gente está aqui despretensiosamente, só trocando um papo, trocando ideia, e nunca não temos a pretensão de chegar ao nível fundamentos, né? Só conversando aqui. Não sei nem se um dia a gente vai conseguir chegar nesse nível, né? Não temos Mas essa. não é a nossa pretensão principal, né? É Inclusive, isso. uma das coisas, um do nosso público-alvo é o jovem, Exato. né? Então, assim, queremos que, se formos ser útil para alguém, talvez o jovem será o primeiro, né? Dentro dos nossos papos, né? Porque a nossa cabeça é de jovem e de coisas que às vezes podemos discutir coisas que se fala muito na nossa geração, né? Coisas cada geração às vezes tem uma forma própria de pensar e às vezes a gente vai entender isso melhor do que quem não é jovem, quem não pertence a essa geração, né? Talvez a gente tenha um pouco de utilidade nisso também, né? Exatamente. Exatamente. Então é isso. É isso. A gente tá com esse projeto em mente, né? Já tem um tempo, né? De passar isso para as futuras gerações. Futuras gerações, né? Para as próximas gerações, né? Próximas gerações estão deixar, por vir. deixar a nossa marca, né? Exato, exato. Então, Jonathan, acho que para começar, assim, a gente não tem assim o cronograma bem montado ou super montado do que a gente vai falar nas próximas semanas, no caso. Mas a gente tem alguns objetivos, né? Falar sobre o propósito de Deus, falar sobre a queda do homem, falar sobre o coração humano, falar sobre vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Falar sobre Sim. vários projetos aí interessantes para demonstrar, né, o quanto é maravilhoso o reino de Deus, né? Tivemos diferentes ideias, né? Exato. Diferentes ideias aí. De sequência, estrutura, né? De talvez Exato. um dia. Cara, e esse eu já vou lançar aqui desde o primeiro, que é a minha vontade de fazer isso um dia. Só que a gente tem que estar preparado. Aham.
Mas já sabe, já te falei, né? De a gente sentar na universidade, montar uma barraquinha, sei lá, e, tipo assim, um começa respondendo e o outro finge que é um transeunte qualquer e começa a perguntar, né? Eu sento e você pergunta, ou você senta e eu pergunto. E a gente começa a responder perguntas sobre a Bíblia na universidade, né? Para todo tipo de cético, né? Que a gente pode trombar lá. Isso aí, cara, se a gente fizesse isso um dia, seria muito legal. É um projeto, né? Assim, ovo ainda. Então, quem sabe o dia, se Deus quiser, a gente pode fazer isso, né? Outra Fazer ideia isso. é a gente pegar livros, né, para ler. Isso, O ler próprio e o Marcos Moraes conversar. tem algumas recomendações de livros, né, que acho que ele recomenda com ênfase Exatamente. para universitários, para jovens cristãos que estão na universidade. Por exemplo, o livro do Marcos Erbelin, né, chamado Fomos Planejados, né? Inclusive o Daniel, se eu for ler esse livro, tem que ser com o Daniel mesmo, porque o que deve ter de biologia nesse livro não é brincadeira, eu vou precisar de ajuda. Sério? Já fica aí, Rapaz, eu vou Daniel. ler. Já vou comprar e vou ler também Você agora. vai ter o dever de me ensinar isso aí. Não, pô, se você for ler, você me fala, a gente lê junto aqui, conversa Beleza, junto aqui. beleza, Fomos beleza, planejados. beleza. Acho que tem um também que chama. é, Tem um outro que chama O Zewa e a Nova Ordem Mundial, algo assim. E Bom, aí, bom, são ideias, né? Outra ideia é a ideia de fazer uma dialética partindo da observação das evidências que temos até chegar na Bíblia, até chegar em Jesus. Coisas desse tipo, né? Eu acho que essas ou ideias são muito legais. provar por A mais B, por exemplo, que ciência, né, e Bíblia, por exemplo, esses papos assim que a gente teve, que a gente tem de vez em quando falando sobre começo do universo, ou teorias, né? Por aí vai, né? Mas isso Uma daí das coisas, isso, são coisas foge um pouco, né? Mas a gente pode falar sobre isso também. esse mesmo da ciência, razão versus fé, É, Bíblia e ciência, né? Essa falsa dicotomia aí que exatamente. a gente faz essa separação do que é método científico, do que é comunidade científica, né? Ou dogmas científicos, enfim, todo tipo de assunto para nós explorar. Exatamente. Tem muita coisa. Muita Muita coisa. coisa. É muita coisa mesmo. Então é E aí, quer isso. falar de alguma coisa hoje? Ou ficamos Hoje, por aqui? hoje eu tava pensando em ficar por aqui. Esse é o primeira Beleza. coisa, a gente Fica como introdução, monta a já base. uma. Exato, Isso. Já fica um vídeo de, assim, de entender o porquê, né? Então, se alguém quiser saber por que isso existe, vem para esse vídeo. exato. Aí você que tá se perguntando por que isso existe, você volta tudo e assiste tudo de novo. E você não entendeu agora. Se você tá perguntando isso agora, Se você ainda está se perguntando. você volta tudo. Tá bom? Então, muito obrigado. Ficamos por aqui. Exato. Se um dia esse vídeo vier a ser visto por muitas pessoas, por alguém, se for por uma pessoa, Por uma é pessoa. aquilo, né? Cara, nós não temos pretensão, mas se esse canal ajudar uma pessoa, já valeu a pena, né? Com Então, certeza. Oxi. em nome de Jesus, que seja para Amém. edificação dos irmãos. Amém. Exatamente. Amém? A gente faz isso, a gente tá fazendo isso por ser uma ideia, assim, que tá se lançando à frente, né? Mas é uma ideia, vamos gravar nossas conversas, mas isso daí pode muito bem ser um objeto, um instrumento né, de edificação para a igreja toda, ou sei, para os jovens, ou para uma pessoa que nem conhece a Deus, por exemplo, né? Se interessa. Beleza? É verdade. Então, um abraço. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E valeu. Muito obrigado, Deus pessoal. abençoe. Valeu, boa noite para vocês. Deus